Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Grande professor Anthony. Rapaz, eu pensava que você não vinha mais. Mas, professor, o dever me chamou. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou bombeiro militar. Que legal. Sou bombeiro militar. Sou bombeiro militar também. E eu estava saindo da academia bem antes do programado, né? Fui fazer meu treino, que eu gosto, né? Eu gosto de liberar um pouco de dopamina, de endorfina, já para me chegar eletrizado nas lives, né? Importante, né? Já para a gente liberar esses neurotransmissores. Mas aí me deparei com um acidente e, como a minha nobre missão me chama, eu precisei parar para atender a pessoa lá e atropelou o tempo. Compreensivo, e parabéns que você teve essa sensibilidade. Porque a consciência temos todos, mas muitas vezes nos falta a sensibilidade. Professor, já tem gente dando boa noite para o senhor aí, ó. A Luciana, o pessoal que está chegando aí, a Carla Luciana Santos. Mendegal. Oh, que maravilha. Boa noite, menina. Boa noite, senhora Mendegal. Quem mais que está por aí, meu caro? Você conhece todo mundo? Eu não sei. Cunha tem um bom... Emagrecimento menos. Elias Promotions. Tá bom. Todo Elias, grande Elias também. Boa noite a todos. Pessoal, nós temos um conteúdo extremamente vitaminado para partilhar com vocês. Fica ligado. O professor tem altas dicas da parte de comunicação. Vai se apresentar. Eu vou pedir para ele se apresentar agora. E vai ser um conteúdo enriquecido para ter o crescimento profissional e pessoal. Professor, eu gosto de fazer a seguinte pergunta aos meus convidados, que é uma pergunta já capciosa, certo? Eu quero que o senhor diga quem o senhor é sem dizer o que o senhor faz. Bem, eu sou Anthony Arroio. Já faço o que eu faço há 25 anos, agora 26, sendo que este último ano tivemos que fazer aqui diante das máquinas, diante do computador e aqui do celular. E não faço apenas para sobreviver ou para ganhar dinheiro, faço porque sou um apaixonado, porque gosto e porque tenho depoimentos maravilhosos de pessoas que se transformaram, que saíram de um campo, digamos, de inércia da vida e passaram a ser ativos. Lembro que, Macedo, todos nós nascemos com um dom. Deus nos dá um dom. Perfeito. Todos, 100%. Só que a maioria de nós vai para o túmulo sem saber que dom é esse. Porque não se atreve. Porque convive num ambiente onde o não é permanente, desde pequenininho. Não faça isso, para com isso, não daqui, não dali. E aí você cresce com essas barreiras psicológicas e acreditando que é incapaz. Por ser negro, por ser branco, por ser pobre, por ser rico, não importa. Sempre há um pequeno empecilho. Então, nós trabalhamos com a maiêutica socrática, que é dar a cada um a chance de se descobrir. A primeira pergunta, claro, é quem sou eu? E, a partir daí, começar a se descobrir. E, se descobrindo, começar a entender a sua própria capacidade. E isso é muito legal, porque tenho, assim, experiências fantásticas nessa área, de pessoas que não acreditavam em si de jeito nenhum. E que, de repente, se transformaram e são pessoas hoje, digamos assim, vencedoras. Porque também temos que entender, o fato de você se transformar não significa que vai ficar milionário. Muitas pessoas confundem isso, né? Ah, o fulano está muito bem porque ganha muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro é bom, mas não significa que a pessoa realmente alcançou o que queria em termos de potência, enfim, o que está dentro de si. Então, pronto, fica aí essa primeira dica. Estou aguardando que a gente faça algumas perguntas, enfim, ou então eu posso dar uma continuidade. Pois não. Interessante que o senhor falou aí sobre os bloqueios que a gente vai criando já na nossa infância ali. A psicologia vai dizer que nossa primeira infância vai até os 7 anos de idade. E é muito normal, tanto dos pais como das escolas, a gente receber muito não, né? A criança tende a perguntar. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 11 anos e tenho um filho de 8 anos, e eles perguntam muito, né? E naturalmente eu lembro que na minha infância a gente tinha essa coisa de um pouco bloquear a criança das perguntas. Esse menino pergunta demais, né? Deixa de perguntar e tal. E aí aquilo vai gerando bloqueios na comunicação da criança.
A comunicação, a criança começa a notar que ao se expressar, ela tem uma contrapartida que bloqueia essa expressão e ela vai se tornando introspectiva, né? E ela vai ganhando ela vai, na verdade, alimentando um processo que vai interferir e vai atingir ela lá na vida adulta, na vida profissional, na comunicação dela, porque muitas vezes ela não foi livre para se comunicar. Ela fica meio presa a essa crença de que ela não pode dizer nem pensar o que quer, não é verdade? É por aí. Por exemplo, do zero aos 7 anos, lembrando que durante a gestação, a criança que está ali no útero, ela também sente, ela também capta, ela também escuta. E ela sente, por exemplo, o amor, ela sente, por exemplo, a aflição, ela sente tudo. E tudo isso vai sendo aos poucos, até o 7º ano de vida, interiorizado. Então, eu costumo dizer, vamos incentivar as crianças a construir. Construir o quê? Um castelo. Esse castelo é interno. É um castelo de capacidades. Então, eu estive recentemente aqui num parque, claro, todo mundo de máscara, não se pode isso, não se pode aquilo, e nós estávamos com uma sobrinha que agora fez 4 anos. E a tia que estava com ela não deixa ela fazer quase nada. E ela queria subir na cerca, uma cerca de 4 metros de altura. E eu disse, suba até o final, que o tio está aqui embaixo. Você não vai cair, mas se cair, eu te seguro. E ela, clau. Quando chegou na metade, ela, o tio disse, vá até o fim, olha para cima, depois a gente resolve. Primeiro suba. Ela subiu, ficou um pouquinho assim, porque a tia lá já disse, fique quieta. E a menina subiu e desceu sozinha. Se você, nesse momento, o adulto que tem o medo, a criança não tem medo, mas o adulto tem o medo. E medo de quê? De que a criança vai cair, vai se estatelar, vai se machucar, mas a criança não tem medo, então ela tem que ser orientada. Você, como bombeiro, deve saber do que eu estou falando. Subir numa parede é muito difícil, mas se nós ensinarmos uma criança desde pequeno a superar obstáculos, ela entende que é possível superar obstáculos. Agora, se você, como papai, eu vou dar um outro exemplo. Num outro shopping, esse não foi no shopping, mas há uns anos eu estava num shopping e construíram ali alguns balanços com casas de Papai Noel e as crianças subiam nesse balanço e o instrutor amarrava a cintura da criança, claro, com um colete ali direitinho para a criança, caso caísse, não se machucar. E puxava devagarinho até uma certa altura. A criança é que determinava, mais ou não. E há um menino que está com o papai, bem pequeno, e ele quer subir de qualquer jeito ali. E o pai, beleza, deixou subir. A criança foi sendo puxada e vai, queria cada vez mais, e mais, até chegar numa determinada altura. E nisso chegou a mãe. Quando a mãe viu a criança lá, foram gritos que o shopping inteiro correu. Você acha que aquela criança levou um susto ou não? A criança começou a chorar desesperadamente, porque a mãe levou esse susto. A mãe levou para aquela criança essa loucura toda. E a criança, então, naquele momento, associa, presta atenção, ela associa, você sabe do que eu estou falando, aquele grito da mãe, aquele susto, com o balanço que sobe até lá em cima. Nunca mais ela quer subir no balanço, que ela vai sempre associar isso. Tá bem que foi só uma vez, e nós sabemos que Pavlov fez esse tipo de exercícios com os cachorros, em 1905, e mostra que a frequência disso faz com que as pessoas associem som com reações. É o caso, a criança está ali, a mãe grita, ela, meu Deus, nunca mais eu subo numa balança. Então é importante que a gente incentive a criança, naturalmente orientando o caminho, para que ela não se machuque. Por quê? Porque na vida adulta, no inconsciente, lá onde você não busca sempre saber o que está acontecendo, você se depara com situações em que você treme na base. Isso. Aí você diz, poxa, por que eu estou com medo? Por exemplo, essa semana, conversei com um amigo que está com um problema agora, aos 56 anos de idade, ele está com medo de tomar anestesia nos dentes para fazer uma pequena cirurgia. Com certeza, isso vem lá da infância. Começamos a conversar, etc., tentando amenizar, não é fácil. Né, de alguma coisa. É complicado. Então, é importante que desde a idade tenra, a gente incentive as crianças orientando o que pode ser e o que não pode ser feito. Lembrando que, diversas vezes, você acabou de explicar aí, quando nós estamos conversando, nós fazemos expressões faciais. Tipo assim, a criança entende logo.
não vou chegar nem perto, porque meu pai está me olhando assim, ou minha mamãe está me olhando assim, já sei que eu não posso me aproximar. Mas explicar para a criança por quê. Veja a diferença. Sai daqui, menino, que isso é conversa de gente grande. É uma forma. Agora, meu filho, nós estamos tratando de assuntos que você não entende ainda. Quando você for um pouquinho maior, aí a gente conversa contigo também. Mas agora eu peço a você que tenha paciência. Aguenta aí que o papai já vai. Daqui a pouquinho a gente conversa, daqui a pouquinho a gente troca ideias. A criança se sente feliz, pode acreditar. É assim que funciona. E nós temos que aprender isso. Aí a gente nota que, olha que engraçado, a minha filha está na live. Ela fala, já estou gostando dessa live, tá vendo, professor? Minha filha está aí, com 20 anos. E é interessante, e é interessante, professor, que isso se reflete na vida adulta, né? Toda essa forma de bloqueio que a gente tem sobre a não superação de determinados obstáculos, né? Eu costumo falar, por exemplo, a criatividade, né? A gente vê, eu tava vendo esses últimos dias que o Fórum de Davos, que vai falar sobre a indústria 4.0, vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico no mundo, né? E os impactos que ele tem. Ele elencou ali as habilidades do futuro, se assim podemos dizer, né? E entre as habilidades do futuro estão a criatividade, a comunicação, são as habilidades do futuro dos nossos profissionais, né? E a criatividade é interessante porque na escola, infelizmente também, além do bloqueio de comunicação, um bloqueio de criatividade, no sentido que quando a criança ela faz qualquer coisa que vai ao encontro do que o professor predeterminou, geralmente a escola ela quer sempre uma resposta pronta do aluno, né? Ela termina medindo, tem 30 alunos dentro da sala, a professora mede, como o senhor mesmo falou, todos nós nascemos com dons, isso é sensacional, né? O divino, ele nos presenteou. E o senhor sabe bem mais que eu que cada um de nós temos dons distintos. E quando eu pego dentro de uma sala de aula e faço uma medição do conhecimento dos alunos usando uma mesma régua, eu meio que anulo esse dom que cada um de nós, que nós nascemos, né? Então, que aí alguns vão chamar isso de propósito, de dons, enfim. Mas é importante a gente entender que se você está na sua vida adulta hoje e sente que tem esses bloqueios que vieram lá da sua infância, não fica preocupado que tudo isso pode ser treinável. A gente vai falar, inclusive, já o professor vai falar exatamente sobre isso, sobre como treinar a sua comunicação. Mas se você tem filhos, já pega essa ideia aí que o professor está falando, que a gente está debatendo aqui nessa aula, pega essa ideia para que você possa construir crianças com maiores habilidades, que elas se preparem. Então, em vez de você ser um pai ou uma mãe que bloqueia, que é super protetora, não. O filho pequeno está subindo no sofá, filho, cuidado, suba, mas suba com cuidado. E aí você vai lá e dá uma certa proteção e deixa a criança subir, deixa a criança cair, segura a queda, apoia ela a fazer de novo. Por quê? Porque ela vai entender que ela pode cair, levantar, porque na vida a gente só vence dessa forma. Se a gente cai na primeira queda e desiste, a gente não vai conseguir se superar. Eu posso lembrar que na minha época de criança, lá em São Paulo, nós subimos nas árvores, principalmente as árvores frutíferas, que eram a goiaba, que era a ameixa, mexerica. E, meu amigo, vez por outra, era escorregões de 3, 4 metros de altura, se estatelava no chão, machucava daqui, machucava dali, mas segurava a peteca. Claro que não recomendo ninguém fazer isso, mas você impedir a criança de se desenvolver dessa maneira, desse tipo de exercício, é ruim. Por exemplo, recentemente, você deve ter visto, toda a mídia mostrou um bebezinho pequeno, por acaso aqui em Salvador, uma menina de 1 ano, subindo numas escadas. Ela puxou a escada de alumínio por detrás da máquina de lavar, não sei se você assistiu esse vídeo. Rapaz, aqui está uma aflição, que aquela menina pequenininha, agora a mãe, veja o detalhe, ela ficou filmando, e se ela se atrevesse naquele momento a gritar, minha filha, cuidado, aquela miúda, aquela pequena, não teria chegado lá no topo, sentado como ela sentou, naquela tranquilidade. Isso. Claro que correu um pequeno risco, mas você vê que ela estava segura, ela estava subindo com a maior tranquilidade. Foi com o pezinho daqui, pezinho dali, como hoje eu vi um vídeo de um bebê com menos de 2 anos que pulou na piscina para salvar sua boneca. Aí você diz, meu Deus, um bebê de 2 anos? Talvez você saiba porque você é bombeiro. Nós, quando nascemos com o poder de mergulhar na água e virar a boquinha. Só que os pais têm medo, até na banheira. Aí tira a criança daquele habitat, que é o dela já vinha habituada com a água, que ela não vai morrer afogada, não vai, e
Tira dali para quando a criança tiver com 5, 6 anos, e agora você vai aprender a nadar. Aí ela tem medo já. Tem que ser desde pequenininho. O bebezinho sai dali do útero da mãe, já bufo dentro da água, ele já sai nadando que nem um peixinho. E aí, porque ele vem com esse dom, ele vem com essa habilidade. E aí é interessante, você pegando uma deixa do que o senhor falou aí, que é importante, sobre o comportamento da mãe para com a criança que estava subindo lá nas escadas. É interessante que, inclusive, se a gente for falar a nível neurocientífico, quando a gente, por exemplo, como é que o nosso cérebro ele capta a ideia de que se você passar num local onde tem um buraco, você tem que desviar? Porque seu cérebro já criou o que a neurociência vai chamar de caminho neural para bloquear determinado tipo de atitude. E aí, automaticamente, quando a criança sobe na escada e que a mãe dá um grito, qual é o caminho que vai ser decorado ali, mesmo a nível inconsciente, de que determinados riscos não devem ser seguidos, e ela cria aquele bloqueio, mas nunca ela sobe. Só que quando ela se tornar adulta, que ela não conseguir fazer determinadas coisas porque o medo vai dominá-la, mas ela não sabe de onde veio esse medo, ela não tem controle sobre ele. Porque assim, o medo é importante, o senhor que fala de comunicação, o senhor sabe. A ciência já estudou e já comprovou isso, que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Olha só que interessante. Tem pessoas que, para ela, colocar ela para falar em público seria a pior das coisas do mundo, né? Se treme todo, né? Quem está na live aí, responde aí, só para a gente saber aqui. É fácil falar em público, sim ou não? Só precisa colocar sim ou não, só para a gente sentir aí o termômetro do quanto a comunicação é impactante aí na nossa vida. E aí, a propósito, Macedo, há um detalhe aí importante. Vamos lá. Nós, professores de oratória, costumamos falar assim: perca o medo de falar em público. E as minhas pesquisas mostraram que muito mais de 80% das pessoas não querem falar em público. As pessoas querem conversar com outras pessoas, elas têm a timidez em si. Ela quer chegar numa padaria para buscar o pão e está lá um conhecido, uma conhecida, e ela fala: oi, bom dia, como vai? Encostar naquele balcão, beber um café junto, ou que seja uma outra coisa. E não faz isso. E isso a deixa frustrada. Exato. Há quem chegue numa festa de aniversário, e você deve ter na tua família esse tipo de pessoas, que gostariam de chegar ali e contar uma anedota, contar uma pequena história que conviveu ou viveu durante a semana, e não se atreve porque é tímido. Então, eu recebi uma infinidade de perguntas relacionadas a isso, e eu criei um curso que primeiramente, auxiliar as pessoas a perderem o medo da timidez. Porque a timidez, ela impede não só de você conversar, mas de atuar, de fazer coisas, de criar coisas. O medo é a timidez é associada ao medo. E o medo é intrínseco, ele pertence a nós. Nós não vamos deixar de ter medo. Você pode superar uma infinidade de medos, mas algum medo você tem na sua vida. Isso. Principalmente porque nós aprendemos que ao passar por cima de um buraco, nós temos que desviar. Então, se você, como bombeiro, está enxergando que vai haver uma inundação, através, sei lá do quê, uma tempestade, claro que você vai orientar as pessoas a saírem dali e você mesmo não vai se meter ali, porque aquilo está a mostrar, você está vendo que aquilo pode acontecer. Então, quando eu falo em timidez, eu não falo só em comunicação, é na criação, é nas atitudes. Tem gente que quer fazer e não faz. Por exemplo, o aluno na escola, olha que chato, ele está sentado, o professor faz uma pergunta, ele sabe a resposta, não responde, a vizinha responde meia boca, e o professor aplaude e diz: parabéns, que maravilha. Ele fica danado da vida, porque ele diz: gente, a minha resposta era muito melhor do que essa. Ou o inverso, ele quer fazer uma pergunta, está na dúvida, não pergunta, a vizinha do lado, o colega do lado faz a pergunta e o professor diz assim: que maravilha de pergunta, e ele fica ali danado da vida. Então, essas situações, elas vêm da infância, vêm de alguns problemas durante a criação, e, digamos, de passagem, a nossa educação doméstica é fundamental para que nós tenhamos uma boa educação, saibamos entender o outro. É importante isso. E o cerne de toda essa questão, professor, o senhor pode notar que em todos os exemplos que o senhor falou, e é algo que eu gosto de falar muito no processo de comunicação, para que a gente possa desenvolver uma boa comunicação, o senhor pode ver que em todos os exemplos que o senhor citou agora, se a gente for procurar quem foi o causador desses comportamentos, o
você vai ver que foi o medo do julgamento. O medo do julgamento. Porque assim, a criança, a pessoa que quer chegar na padaria e ela vê um amigo, ela faz assim, eita, eu vou cumprimentar fulano. Aí, a primeira coisa que passa na mente dela, eita, mas se ele não me reconhecer, mas e se ele não achar bom? Aí ela começa a criar vários julgamentos, vários questionamentos dentro da mente dela, ela faz, não, deixa eu só pedir meu pão aqui, né? A criança que quer perguntar, ela pensa, eita, eu vou fazer uma pergunta, eita, mas o que é que a professora vai achar? Será que os colegas vão rir da minha pergunta? Tal, e elas ficam introspectiva ali e não pergunta. Já o que pergunta, ele não está muito preocupado. O que a mente dela está trabalhando é o quê? Eu preciso entender isso. E aí a vontade de entender, fazer a pergunta, é maior do que o julgamento que ela cria dentro dela mesma. Então, Verdade. Eu costumo dizer, né? Uma boa comunicação, ela requer um autoconhecimento muito grande de si mesmo, né? E também ter uma autoestima muito boa. Exatamente para que você perca ou você diminua esse medo do julgamento. Todos nós, em todas as atitudes que nós fazemos, nós temos medo das atitudes, nós temos medo das consequências do que a gente faz ou do que a gente fala. Porém, se a gente tem autenticidade na nossa comunicação e se a gente procura o máximo possível perder esse medo do julgamento, a gente vai ter uma comunicação mais fluida, a gente vai ter uma comunicação mais aberta. Então, vou lhe dar uma dica. Sabe quando você perde o medo do julgamento? Quando você para de julgar. Isso. Quando nós vivemos julgando o outro, chega um momento que você pensa, eu ri daquilo, eu gozei daquilo, eu fiz brincadeira com aquilo e agora vão fazer comigo. Então, quando você começa a entender que aquilo que você está enxergando no outro é você mesmo, você para de julgar. E parando de julgar, você supera essa aflição. Porque eu lhe digo, se você ver uma pessoa, vamos aqui falar do sexo oposto. Para ficar claro, hoje se discute gênero, não vamos falar disso. Vamos falar do sexo oposto para ficar mais claro. Ou então alguém que você goste, vai ficar bem legal. Você entra na padaria para buscar o pão e lá no balcão, bebendo um café, bebendo um pingado, café com leite, daquele copo americano, comendo um pãozinho com a manteiga na chapa. E você quer falar com aquela pessoa, aquela figura que está ali, é uma figura que te representa muito, é um grande amigo, é o amor da vida, é um colega de trabalho, enfim, alguém que você quer se aproximar. E você não o faz por essas questões de julgamento que você fica imaginando, acredita, você passa dias pensando por que eu não fiz, por que eu não fui, por que eu não peguei. Em especial, quando você perde, quiçá, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de namoro, uma oportunidade de amizade. E isso acontece muito. Aconteceu muito na minha vida, de eu deixar de falar com a menina ali naquele dia, porque eu estava inseguro, com vergonha, tímido, e quando foi dali uns dias que eu procurava ver, ela já estava abraçado com outro. Meu amigo, a fila anda, você está ali vacilando, perdeu. É o mesmo com o trabalho. Eu tive um colega, Walter, hoje é promotor público lá em São Paulo, aliás, vai se aposentar agora. E uma ocasião, numa festa, e nós estávamos ainda muito jovens, ele viu lá o pessoal que ele queria se aproximar para perguntar sobre o trabalho que ele tinha interesse. Ele não se aproximou, ele não foi, só que outros foram. E quando ele chegou na empresa, 1 ou 2 dias depois, para se apresentar, eles já não precisavam mais de ninguém. E aí ele soube lá que foi na festa que alguém se apresentou. Então, são oportunidades que nós perdemos por isso, por essa timidez, por essa insegurança e o medo de ser julgado. E ser julgado vem disso. Nós julgamos e acabamos também sendo julgados. Porque, na verdade, né, tem um bordão que fala que por trás de todo julgamento tem alguém que já passou na pele aquele que está julgando, por incrível que pareça, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de que quando a gente está gerando uma crítica contra alguém, muitas vezes a gente está falando muito mais de nós do que do outro, né? Sem dúvida. O nosso julgamento fala muito mais de nós do que do outro, né? Porque se eu olho para alguém e digo, faço todo e qualquer julgamento sobre essa pessoa, na verdade eu estou falando muito mais de mim do que ela, né? Já se fala muito sobre isso. Professor, entrando numa parte mais técnica, vamos lá. Desse umas dicas ao pessoal de como
de como melhorar a sua comunicação. O que é que o senhor acredita que são pontos principais para uma boa comunicação? Já entrando um pouco mais a nível um pouco mais técnico, né? A gente falou sobre, passou toda essa parte agora falando de uma comunicação mais cotidiana, que Sim. é de suma importância, porque para a gente criar network, criar relacionamentos, essa parte dessa comunicação que a gente tratou até agora ela é importante. Mas quando a gente já entra num nível um pouco mais para apresentações, para entrevistas de emprego, quais são as boas características que uma pessoa deve apresentar ou que ela pode treinar para que ela possa melhorar a sua comunicação e sua oratória? Então vamos começar do princípio. Para que você tenha um bom relacionamento, seja com quem for, e agora dou a dica para os casados e as casadas, aprenda a escutar. A escutatória, que ninguém fala em escutatória, todo mundo fala em oratória. Eu quero falar, mas escutar ninguém quer. Então nós temos que, antes de falar, ser um bom ouvidor, um bom escutador, vamos chamar assim. Por quê? Se tua esposa te procura, Macedo, e você não lhe dá atenção, você não lhe dá ouvidos, muito provavelmente a resposta que você dá a ela, naquele momento, não é a resposta que ela quer ouvir. Por quê? Porque você não estava atento, você não escutou. No relacionamento profissional é a mesma coisa. Ruídos de comunicação aparecem através do não ouvir o que a pessoa está falando. Quando nós temos o hábito, depois de alguns anos juntos, nós queremos acreditar que sabemos o que o outro quer. Eu domingo vou cozinhar macarrão, fala bem português de Portugal, português do Brasil, eu não vou cozinhar espaguete, eu vou cozinhar macarrão, porque macarrão é o que meu marido gosta. E você, por simpatia, come aquele macarrão todos os domingos. Alguns anos depois, você conversando com os teus amigos vai dizer assim, rapaz, eu não aguento mais. A minha mulher só cozinha macarrão, ela só sabe fazer macarrão. E ela fala para as amigas, gente, eu não suporto mais, o meu marido só quer comer macarrão, eu tenho que cozinhar todo domingo macarrão. Autocomunicação, né? Falta escutar o outro, falta sugerir ao outro coisas diferentes. É importante que a gente aprenda a escutar para depois se expor. Se você vai trabalhar, no início de um relacionamento profissional, se você lê Bauman, que fala de vidas líquidas, que não são sólidas, ele fala muito a respeito disso. Nós não sabemos escutar. Mas se você escutar alguém e der a essa pessoa a chance dela expor a própria vida, você vai ver que você consegue mais amigos no intervalo de 3 anos, ouvindo as pessoas, do que mais amigos em 30 anos falando só de você. Porque eu sou isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou capaz, porque eu posso. Então, o princípio da comunicação está em escutar o outro. Inclusive, escutou o outro. Pois não. Inclusive, quando se fala muito sobre a comunicação não violenta, né? Eu tenho lido um livro sobre comunicação não violenta, e é algo que eu tenho trabalhado muito em mim, exatamente a minha escutatória, e que é um desafio muito grande, né? Para a gente. Claro, é para todos nós. Mas é muito normal que muitas vezes a gente não. A nossa falha de comunicação, eu digo para o senhor, falou o exemplo de casal, né? Muitas vezes a gente deseja uma coisa, mas expressa outra. Né? Às vezes, por exemplo, a pessoa está precisando só um pouco mais de atenção. Né? Aí, às vezes, podia chegar para o marido ou para a esposa para dizer assim, poxa, eu precisaria que você ficasse um pouco mais comigo. Mas a pessoa faz, você vai só vive saindo, vai para academia direto, vai para o futebol direto, tudo. Exatamente. Ela só queria dizer o seguinte, eu preciso de mais tempo com você. Mas aí, essa comunicação não violenta começa a nos ensinar isso, né? Da gente tentar ser menos violento na nossa comunicação e saber realmente pedir o que a gente verdadeiramente deseja, né? Porque muitas vezes a gente expressa mal isso. Então, isso aí também é algo importantíssimo aí que o senhor apresentou e a gente é bom refletir sobre isso. Esse mesmo livro que você mencionou agora, que eu não lembro o nome, mas acredito que tenhamos lido algo semelhante, fala de um casal que vem dirigindo pela estrada e que a esposa disse, é sempre quem está dirigindo, a maioria das vezes é o marido, né? E ela pergunta assim, você não quer parar num posto de gasolina? É esse livro. Não. E continua. Ela diz assim, você não quer fazer xixi? Não. E continua. Passa o posto, ela cai de pau em cima dele. Diz, você é maluco, você nunca para, você não quer saber. Porque faltou ela dizer, querido,
Para ali no posto porque eu quero ir ao banheiro. Isso. Para ali no posto porque eu estou com sede, eu quero comprar água. Enfim, essa comunicação assertiva às vezes falha. Porque no relacionamento, meu caro, nós sempre esperamos que o outro nos compreenda. E já fica uma dica importante de livro aí, viu, pessoal? O livro que eu acabei de citar, essa história também está no livro que o professor acabou de citar, é Comunicação Não Violenta. É um livro muito bom para quem quer melhorar a sua comunicação, quem quer melhorar os seus relacionamentos. Esse livro é importantíssimo ter lá na sua cabeceira como um livro que vai melhorar a tua comunicação, melhorar teus relacionamentos e também vai te deixar um pouco mais confortável sobre como compreender o outro. Porque muitas vezes o outro ele tá lançando sobre você palavras, mas na verdade ele quer passar uma mensagem. Então você, inclusive, melhora a sua forma de ser empático, melhora a sua forma de compreender mesmo ali aquela raiva, todo aquele sentimento que a pessoa está levando para você, você respira fundo e entende o porquê que ela está falando daquele jeito e o que, é que ela realmente quer. Então a comunicação não violenta nos ensina exatamente isso. Professor, tem algo interessante que eu acho da comunicação, e eu confesso ao senhor que eu tenho estudado muito esse tema comunicação, porque é algo que eu gosto, é algo que me interessa muito, é o que eu tenho uma paixão muito grande pela comunicação. Acho que desde criança, na minha adolescência, eu era aquela criança que falava pelos cotovelos, e aí na minha adolescência eu me envolvi muito com grupos de jovens, aí fui líder de grupo, enfim, então aí me tornei professor, hoje eu tenho uma empresa na área de treinamentos, dentro da área de segurança do trabalho, então eu estou sempre dando treinamento, estou sempre falando. Muito bom. Então, eu acredito que desenvolver essa comunicação é algo que eu tenho me apaixonado cada dia mais. E aí uma coisa que eu tenho aprendido com a comunicação é que ela tem 4 pilares básicos. Eu queria que o senhor fizesse só um comentário sobre exatamente isso. Mas eu achei interessante isso, que eu consegui conectar algumas coisas e vi o seguinte, a gente precisa, na nossa comunicação, principalmente o senhor no papel do senhor como um professor e quer ministrar um curso, quer vender seus cursos, quer vender suas ideias, né? Quer pedir uma promoção, seja o que for. Então, os 4 pilares que a gente tem elencado aí para uma boa comunicação seria eu informar, ensinar, motivar e entreter. Alcançar essas 4 coisas numa comunicação, eu sei que é algo muito difícil. Porque, por exemplo, um professor, o senhor como é professor, e eu também como professor que sou, sei que muitas vezes a gente tem um conhecimento para passar, para ensinar, sabemos informar aquele conhecimento, mas muitas vezes a gente não sabe dar uma motivada naquela aula, às vezes aquela aula sonolenta, acho que o senhor já passou por isso, já uma aula muito sonolenta, uma aula muito introspectiva. Então, quando a gente consegue alcançar esses 4 pilares de informar, ensinar, motivar e entreter, eu consigo captar as pessoas, né? As pessoas conseguem se prender. Por exemplo, uma live como essa, a gente consegue captar mais as pessoas quando a gente tem essas, sei lá, mudanças de alterações de tom de voz, tal. O senhor é que é expert, fala aí para mim, aí pra gente, para o pessoal que está acompanhando nossa live, para a gente possa entender isso melhor. É claro que nós temos que deixar claro uma coisa. Um curso de oratória de 8 horas não vai trazer toda essa eficiência. A oratória, como qualquer outro curso, ela é feita com o tempo. Você vai assimilando ferramentas, vai adquirindo conhecimentos e ao ministrar, aí entra a questão de ensinar e aprender. Porque se aprende muito mais aquilo que se ensina. Isso. Agora, motivar pessoas é quando você permite a interação. Por exemplo, se você está numa sala de aula onde você é o único que manda, que fala, e mais ninguém tem chance de nada, ela tem a tendência de despertar no aluno o interesse de sair fora, de não estar mais prestando atenção, porque ele não participa, ele está ouvindo ali um monólogo. Agora, se você cria um ambiente de interação, de interatividade, e permite ao aluno fazer perguntas e o outro responder, enfim, que haja essa interação com todos, e digo mais, por que eu estou dizendo isso? Eu estou colocando a ciência na parada, e você sabe disso. Nós temos os neurônios espelhos, nós temos as células espelhos. Então, se nós formos agora explicar como é que uma criança de 10 meses, de 11 meses, de antes de 1 ano, começa a andar. Qual é a técnica que os pais têm para ensinar a criança a andar? Nenhuma, porque não existe uma técnica para ensinar um bebê de 10 meses, 11 meses a andar. Ele vê que o papai está andando, ele vê que o irmão está andando, ele vê os outros andando e ele começa a querer andar também. Essa é a função dos neurônios
espelhos. Quando você, dentro de uma sala de aula, sabendo disso, permite que um aluno levante e fale, que o outro aluno replique, que aquele faça outra pergunta, toda a sala é provocada pelos neurônios espelhos e também tem vontade de participar. Claro, você tem que ser um bom moderador, para que não haja, digamos, perder a noção do que está ocorrendo. Se há um tema, é aquele tema que nós estamos discutindo, temas paralelos não interessa, temas que estão dentro daquilo nós vamos discutir, e isso gera motivação. Isso. A motivação vem disso. É o que eu chamo, aliás, é o que eu trabalho, a maiêutica socrática. É fazer com que o aluno renasça para aquilo, para aquela criatividade no decorrer das aulas, e ele descobre que ele é capaz. É por isso que ele procurou um professor de oratória. Ele é tímido, ele tem medo, ele está receoso, ele precisa passar por isso. Então, ele vai descobrindo isso. E quando você está ali na frente, estilo, mãozinhas para trás, olha o detalhe, isso também tem a ver, viu? Você põe as mãos para trás, ou então está ali em pé, na frente, com os braços cruzados o tempo todo assim. Isso significa para aquela gente toda que está ali, que ele está distante, ele não está interessado em que ninguém chegue perto, o mundo é dele, quem está ali tem que calar o bico, ouvir e vai embora. O corpo você fala. Tem que ser flexível. A oratória é como orquestra, você tem momentos de falar com a voz baixa, tem momentos que você dá ênfase e tem momentos que você fala com gestos, com o olhar. Você olha para o aluno, você tem duas expressões que você pode fazer assim, tipo, olha o que você está fazendo, tá bom, ou você está fazendo assim. Então, por exemplo, para que a gente possa deixar claro isso, eu vou falar a mesma frase de forma, que eu vejo se eu consigo aqui, de forma que ela tenha significados diferentes, mas é a mesma frase. Então, eu adentro uma sala de aula e sentado ali está o Richard Macedo. Eu olho para ele, cruzo os braços e digo, Richard, você aqui. Eu entro na sala, o Richard está sentado ali, eu olho para ele, Richard, você aqui. Eu entro na sala, o Richard está sentado ali, eu olho para ele e digo, Richard, você aqui. Então, eu falei a mesma coisa com três vezes, com conotações diferentes. Isso. Tom de voz, expressão facial e o gesto. Tudo isso faz parte da oratória. Por que que você, às vezes, numa conversa com alguém, quando a pessoa se vai, você fica na dúvida se acredita ou não, você fica na dúvida, tem algo errado? Por quê? Porque o nosso inconsciente, lá de trás, quando éramos pequenos, nos ensinou muita coisa. Essas expressões faciais aprendemos com o papai, eu falei no começo lá. Quando você se aproximava, a mamãe olhava assim, você já sabia, deixa para lá, depois eu volto. Se ela sorria, você chegava junto. Então, a gente sabe disso, só que não praticamos, não tivemos isso como aula. Aquilo foi um ensinamento de vida. E aí, você agora já sabe, olhou assim, olhou assado, essa forma ela é importante na comunicação. Se eu digo a você assim, por exemplo, Richard, que lua tão linda. Onde é que fica a lua? Assim. Por que eu olhei para baixo? Algo está errado. E é por isso que você desconfia, sem perceber, você diz, meu Deus, essa comunicação, essa figura está dizendo alguma coisa que não combina. Então, é importante que a gente use nas técnicas de oratória, e é natural que você não vai, repito, no intervalo de algumas horas, ser digamos, o grande palestrante, que é uma coisa que, inclusive, eu vejo por aí dizendo, venha conosco, em 8 dias você vai palestrar e vai ganhar 10 mil reais por palestra. Mentira. Se você for o Antônio Fagundes, eu não duvido. Se você for uma figura aí, Neymar, por exemplo, que agora resolveu, de repente, vamos imaginar, ele para de jogar futebol e agora eu quero palestrar. Claro que ele vai ganhar 30, 40 mil por uma palestra. Mas isso é o Antônio Fagundes, isso é o Neymar. Um cidadão normal como eu, mortal como nós, ele precisa trabalhar. E são anos se aprimorando. E o principal, meu caro, ler, estudar, pesquisar. Se você ficar baseado no Instagram, se ficarmos baseado no Zap, vai quebrar a carinha. Porque quando você tem perguntas a responder, ou você sabe, ou você não sabe. Então, é melhor dizer não sei do que tentar enganar. E é o que acontece quando você lê as manchetes que aparecem nos grupos de WhatsApp, que a pessoa nem quer saber de nada, vê aquilo lá e sai por aí contando, espalhando, fazendo, e depois descobre que é fake. Mas, enfim, a comunicação nos relacionamentos, e quando eu falo isso, não é somente dentro de casa,
é também nas relações profissionais, é nas relações com os colegas de trabalho, parceiros que você tem, negócios. Devemos ser assertivos, olhar sempre nos olhos na hora de falar e não deixar situações ambíguas. Nós temos muitos momentos de situações ambíguas, eu vou explicar uma aqui agora, para que todos entendam. Nós trabalhamos todos numa única empresa, por exemplo. Temos pausa, estamos ali de boa na pausa e eu estou com uma colega minha, com ela abraçada. Eu ensino isso no curso, isso não deve acontecer na empresa, mas eu abraço ela, eu boto a mão por cima do ombro, estou trocando ideia. Passa um colega lá, vê essa cena e ele imagina que nós estamos tendo um caso. Certo? Mais tarde ele me pergunta, e aí? Você está dando uns beijos na menina? E eu faço com que ele perceba, aliás, eu deixo na situação ambígua, eu nem digo nem que sim, nem que não. Continua, isso está ruim, você tem que ser assertivo. Se está, é minha namorada, acabou a conversa. Se não está, meu amigo, tenha paciência, é só uma colega, você está equivocado, não é assim. Isso é importante, por quê? A fofoca, meu caro, que é um tema também para se discutir muito, e ocorre demais em onde há pessoas, e você está lá com os bombeiros, sabe do que eu estou falando? Fofoca, meu caro, destrói reputações. E quando alguém vê ele fazer uma fofoca, você tem que chegar e dizer de cara, peraí, você está falando que o João é assim? Vou chamar o João agora para a gente resolver aqui e agora. Agora você vê o que acontece. Porque normalmente quando você pergunta quem foi que falou, eu escutei, escutou da onde? Aquelas brincadeiras besta. Um passarinho me falou, mas que um passarinho não fala, velho, você está louco? Quem foi? Eu vi, você viu, é diferente. É isso, então, a comunicação é um conjunto de situações, não é só para você palestrar, não é só para você chegar à frente dos teus colegas bombeiros e falar alguma coisa, é para ter relações sólidas e não líquidas, como diz Bauman. E a gente sabe que hoje é assim, as pessoas, enfim, nós estamos bem naquela. Por exemplo, você me convidou, em momento algum houve dúvida, de nada. Você teve alguma dúvida que eu estaria aqui? Não. Só o senhor que teve aqui, né, quando a minha demora. Não, eu disse a você, eu vou estar lá já uns minutos antes. 20 horas e 5, você não estava, o que eu escrevi lá? Houve um problema técnico, porque isso acontece, já aconteceu comigo. Na segunda-feira, no YouTube, eu só consegui quase 10 minutos depois, porque a internet me deixava escrever, mas não aparecia, a câmera não me deixava aparecer lá para os meus alunos. Então, tive que trocar de quarto, preste atenção, saí do primeiro andar e fui descer para o primeiro, do primeiro para baixo, para o sótão, para poder pegar a internet um pouquinho melhor, para poder fazer a live. Então, isso pode acontecer. É isso que eu imaginei. Eu não imaginei que não ia ter, não. Até pensei, vou esperar aqui e começo uma live sozinho, não estou nem aí. Professor, pegando a deixa aí das dicas que o senhor deu, vamos lá. Queria também deixar uma dica importante, principalmente para quem tem dificuldade, por exemplo. Eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão nos acompanhando aqui, por exemplo, eu acho que teriam vergonha de fazer uma live, teriam vergonha de gravar um vídeo, né? E eu costumo dizer assim, o senhor falou algo importante sobre a questão da realização do treinamento e de anos para que se conquiste algumas coisas. Se você quer acelerar um pouco mais a sua desenvoltura na sua comunicação, eu dou como o seguinte, eu costumo dizer nas aulas que eu dou que a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você repete, mais você cria caminhos neurais. E olha que interessante, eu tenho certeza que se você pegar o seu celular e você for, vou começar uma live agora, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar nervoso, você vai começar a suar, você vai gravar um vídeo, alguém lhe chama repentinamente para falar em cima de um palco, alguma coisa, o que é que acontece? Você é literalmente bombardeado, por quê? Por neurotransmissores, mas que são ruins. Cortisol, vários outros que geram o quê? Pânico, medo, várias situações. E aí, para que você possa começar a controlar esse medo, que a gente já falou desde o início, medo todos nós temos, não tem como a gente não ter medo. Mas aí é o seguinte, ao passar do tempo que você vai gravando alguns vídeos, vai participando de algumas lives, ou pegando só o seu celular em casa mesmo, sem nem partilhar com ninguém, começa a olhar para o celular, começa a gravar, você falando, você conversando, vai chegar um tempo que vai começar a haver uma inversão de sentimentos.
Por exemplo, né? Eu fico super ansioso, mas aí ao mesmo tempo eu fico agitado e muito feliz em saber que eu vou fazer uma live. E agora, o que antes era aterrorizante para mim, começou a ser prazeroso. Então agora eu começo a liberar agora endorfina, começo a liberar vários hormônios que vão me dar prazer no que eu estou fazendo. Porque realmente eu confesso ao senhor que como professor, eu acho que o senhor sente a mesma coisa. Para mim, toda a sala de aula que eu entro, uma live dessa que eu faço, é algo que me deixa muito motivado, é algo que me deixa muito feliz. E aí, automaticamente, tudo que nos faz feliz, a gente quer repetir. E tudo que não nos faz feliz, a gente não quer. Então, para que você possa passar de uma pessoa que pretende fazer vídeos, pretende fazer lives, eu recomendo a você, você tem que treinar. Você tem que, nem que você grave um vídeo e manda para a esposa, grava um vídeo e manda para o grupo da família, grava um vídeo e manda para alguns amigos. Mas você tem que perder duas coisas. Primeiro, o medo do julgamento e outra que é essa questão de repetir. Lembra, a repetição é a mãe do aprendizado. Não é isso, professor? Podemos dar um exemplo. Pelé jogava muita bola. Ou não? Muita bola. Ele treinava, depois do treino ele ficava de 2 a 3 horas treinando cabecear a bola, porque o pai dele diz a ele, você não é um bom cabeceador, e o cara fez, sei lá, quantos gols de cabeça na carreira dele. Então ele treinava. Rogério Ceni fazia gols de falta. O goleiro que mais gols de falta fez no planeta. Ele treinava, meu caro. E era contra, porque na época do Pelé era normal. Agora, já na época do Rogério Ceni, os treinadores não querem que ele fique lá gastando energia. E ele treinava chutes a gol. Então, o treino, a repetição, ela pode não lhe trazer a perfeição, porque perfeitos nunca seremos. Mas vamos alcançar a excelência. Eu não alcanço a excelência se eu não repetir algumas vezes. Total, é isso mesmo. E o que eu sugiro, baseado no que você está nos falando? Para quem está começando agora, não precisa nem mostrar para ninguém. Eu vou explicar por quê. Primeiro, grava um vídeo. Todo mundo tem um celular que grava. Hoje em dia, qualquer celular grava. Então, grava um vídeo, não importa que tema, deixa esse vídeo ali. Não olha, não. Gravou, separa ele, deixa ele numa pasta que você vai ver outro dia. Depois grava um áudio, lendo um trecho de um livro em voz alta. Interessante. Presta atenção. Leia em voz alta. E guarda também numa pasta esse áudio. Aí começa a treinar. Todo dia, todos os dias, você pega um livro, não precisa ser esse daqui, as 48 Leis do Poder, mas pega um livro e começa a ler um trecho. Isso. Em voz alta. Leia de 5 a 10 minutos, todos os dias em voz alta. Dê a ênfase às vírgulas, dê a ênfase aos pontos. Ou seja, quando chega no final da frase, você dá aquela pequena parada, fração de segundos, mas mostrando, terminou a frase. Comece uma frase nova, há uma vírgula, dá aquela paradinha na vírgula e continua. Enfim, você precisa aprender a ler em voz alta. Aí você me pergunta, por quê? Porque na hora de eu falar, na hora de eu levar o recado, na hora de eu gravar um vídeo, eu estou habituado a falar palavras diferentes do meu vocábulo diário, sem dificuldades. E aí eu pego um quebra-línguas, ou trava-línguas, tem vários na internet, e começo a ler em voz alta também o trava-línguas. Aí, 15 dias depois, eu gravo um novo vídeo, eu gravo um novo áudio e vou ouvir aqueles 2 que eu gravei só com 15 dias antes e faço a comparação. É da água para o vinho. É uma evolução fantástica. Então, eu próprio posso fazer uma avaliação do meu trabalho e notar que a minha evolução é constante. E dali para frente, me habituar a ler, claro, e a ler em voz alta. E a gravar áudios e vídeos. A partir do momento que eu estou pronto, e isso é uma questão de 30 dias, eu começo a gravar e a falar com tranquilidade, sem medo de errar. Isso é show, professor, porque também faz com que você perca essa mania que nós temos de estar nos comparando com os outros. Eu tenho que Nunca faça isso. Nunca faça isso. Eu tenho que me comparar. Você tem que se comparar consigo próprio. Isso. Exatamente. Isso. Por quê? Porque eu costumo dizer que, principalmente nesse mundo digital que a gente vive, né, a gente tende a comparar muito o palco da vida dos outros com o bastidor da nossa vida, né? As pessoas, quando postam, tá lá, ela gravou 10 vídeos, edita aquele vídeo todo, inclusive é algo que eu nem gosto de fazer, tá editando vídeo e tal, eu gosto de fazer o vídeo na autenticidade, colocar para fora o que eu tô pensando. E veja, Macedo, é importante que a gente frise isso. Quando você vê alguém, como você acabou de falar, que está lá no topo,
Está lá no topo, você olha, pô, eu quero estar lá. Você não tem ideia do pedágio, do sacrifício, do que foi pago para chegar ali. O que foi feito ali, quantas noites sem dormir, quantas vezes fracassou, escorregou, caiu de cara no chão, levantou-se novamente para chegar ali. Então, querer estar ali só porque viu a pessoa, eu quero ser igual. Peraí, gente, peraí. Vamos ser igual, quiçá melhores, mas nos comparando conosco mesmo. Nós temos que trabalhar a nós próprios. E aí eu quero dar uma outra dica para você que é tímido, você que tem medo, você que está querendo conversar e tem medo. Comece a gostar de si próprio, comece a se aceitar como você é. A partir do momento que você se aceita, você pode imaginar, eu sou uma pedra bruta e vou começar a lapidar essa pedra. Vou trabalhando essa pedra, porque todos nós, como eu disse lá no começo, temos um dom. Então imagina, eu sou um diamante, você tem que imaginar, eu sou um diamante e eu vou lapidar essa pedra, que sou eu mesmo, esse diamante, e começo a trabalhar devagarinho. Lembro mais uma vez, como disse o Mário Sérgio Cortella, não nascemos prontos. Isso. Ninguém nasce pronto, meu caro. Você não tem que fazer, querer começar hoje e amanhã já está dando aula, está dando palestras. Como é que as árvores crescem? Todo dia um pouquinho. Você pode ver, você está em tua casa, tem uma árvorezinha lá no quintal que você cuida, que você rega, que você joga água e de repente, durante algum tempo, você não dá conta, quando você vê ela já está de um certo tamanho, mas ela não saiu em solavancos. Nós não crescemos em solavancos, crescemos devagar. E assim é todo conhecimento, seja na oratória, seja em salvamento, você deve ter feito cursos de salvamento, primeiros socorros, diga-se de passagem. É muito importante isso, porque a medicina brasileira, ela não é preventiva, ela é curativa, e se você pegar um médico aqui agora, recém-formado, tiver um cara morrendo do coração, vai morrer, porque ele não sabe fazer nada. Ele só sabe chamar você e falar assim, vai ali no laboratório, faz exame disso, daquilo, do cacete, e pronto. Agora, isso que você sabe, que é salvar vidas realmente, se você imagina uma grávida começando a sentir as dores do parto, e se ela estiver do teu lado, você vai saber o que fazer ali para aquela criança vir ao mundo com saúde. Pega um recém-formado na saúde, na medicina, meu caro, vai ser um buraco. O cara tem até medo de pegar. Então, tudo na vida é treino, tudo na vida é você buscar, repito, a excelência. Não é a perfeição. Porque, meu caro, hoje eu li aqui de algumas pessoas, professor, eu não estou pronto. Eu quero perfeito, eu quero estar perfeito. Não existe. Não. Nós temos que avançar. Eu não sei como foi tua carreira, vamos falar do bombeiro, mas se você não começasse a dar aula um dia, você nunca dava aula. E quantas aulas lá atrás você aprendeu com os teus alunos? Exato. Sempre, na verdade, até hoje. Claro, não paramos de aprender nunca. Quantas lives a gente aprende, quantas lives a gente escuta coisas e, poxa, muito legal. Outro detalhe importante, isso eu já vou falar para os mais adultos, os mais, digamos, que já estão com mais experiência. Muitas vezes não queremos ouvir, mas é muito importante que a gente ouça o jovem, o aluno que está ali. Primeiro, que damos a ele a oportunidade de extravasar e começar a ser criador, a mostrar o que ele pode. E segundo, meu caro, que essa juventude hoje traz muita coisa que a gente nem sabe que existe. Porque não podemos saber tudo. Eles estão sempre se enfiando aí na internet, trazendo coisas novas, e isso é importante. Até 10 anos atrás, quem é que sabia mexer na internet? Eu não sabia, isso aí é coisa nova. Isso. Entendeu? Então, é importante que a gente passe a vida aprendendo. Na realidade, há quem diga que nós somos eternos aprendizes. E assim devemos seguir. Professor, vamos lá. Então, vou tentar só sintetizar todo esse nosso bate-papo aqui. Pronto, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, que eu sei que isso aqui demora 1 hora. Então, a gente viu que algo que atrapalha muito a nossa comunicação são, muitas vezes, crenças que a gente vai criando ali na nossa infância e que elas vão nos influenciar na nossa vida adulta. E aí a gente viu que a nossa comunicação, geralmente, a gente tem a dificuldade de se comunicar, muitas vezes, por quê? Porque a gente está morrendo de medo do julgamento. E a gente vê que por trás aí a gente refletiu que por trás de quem julga, tem sempre alguém que já julgou. Né? Então, quem julga fala muito mais de si mesmo do que a pessoa no qual ele está julgando. E aí, exatamente, a nossa comunicação ela começa a falhar
muitas vezes, por meio desse julgamento. E aí a gente viu que é necessário treinar essa comunicação, e ao treinar a comunicação eu preciso passar por processos e por etapas, e aí isso vai vir desde melhorar, inclusive dos seguidores do senhor aí comentou na nossa live, que o senhor ensinou aquela técnicazinha de segurar o lápis na boca e começar a falar e tal, e ele agradeceu o senhor, mas o senhor estava falando, não quis interrompê-lo, ele agradeceu, foi grato ao senhor aí pelos ensinamentos. Então, eu tenho que treinar o meu processo de comunicação. Sim. E aí, como o senhor falou, a repetição é a mãe do aprendizado que vai nos levar à excelência. Então, é um processo, né? É um processo. E também evitar querer se comparar. Foi algo que o senhor falou que também foi sensacional. Não comparar a sua evolução com a de outras pessoas. Então, faça o melhor com o que você tem, com as ferramentas que você tem e da maneira que você pode fazer, antes de que chegue uma maneira que você possa fazer melhor. Porque se você esperar as condições perfeitas, elas nunca virão. Então você tem que começar. Começa com uma live como essa, começa como a gente já tinha dado umas dicas anteriores. Faz como o professor bem falou, faz um vídeo, depois grava um áudio, vai se comparando a você mesmo e não a outras pessoas. Compara a tua evolução, quem você era ontem, quem você tem se tornado hoje e quem você quer ser lá no futuro. Toma referências também, pessoas como o professor, começa a seguir lá o professor, ver as dicas que ele dá, começa a implementar no teu dia a dia. Tem vários vídeos meus aí que eu gravo no IGVT também, dando algumas dicas sobre comunicação, produtividade, desenvolvimento pessoal. E aí você começa a criar, o que o professor bem falou, neurônios de espelho. Não no sentido de julgar nem de se comparar, mas no sentido de espelhar algumas pessoas que já conseguiram o que você pretende conseguir e você vai replicar esses comportamentos até que você vá podendo evoluir, certo? Isso. Professor, eu queria que o senhor falasse, e o pessoal, eu vi que o pessoal comentou muito, e algumas pessoas até fizeram perguntas, então se quiser fazer pergunta, manda tua pergunta aí, né, que a gente vai responder aí na medida do possível, certo? Você vai vendo aí qual é a pergunta que eu respondo, beleza, sem dúvida. Agora beleza, eu não consigo ver nenhuma, tá aqui, pessoas aí. A Ruzi está dizendo que foi show de bola a live, a Daniele está dizendo que amei a live, né? Tem um comentário aqui, ó, da Cássia: a escola é um espaço que tanto pode construir, só não viu o complemento dela, mas eu acredito que seja como pode também destruir, né? Mas a gente viu, eu costumo dizer que a escola, ela infelizmente, ela mata a criatividade da criança. Eu vi um autor, que eu não lembro mais o nome dele, que ele diz o seguinte: a criança está na escola cheia de porquês e sai com apenas um ponto. Por quê? Porque ela chega cheia de perguntas, mas a escola e o professor tende a parametrizar tudo, né? O senhor sabe que o modelo, e eu digo isso com tristeza, mas o modelo da escola é um modelo arcaico, um modelo militar, inclusive, né? Porque no militarismo a gente tem cabos, soldados, sargentos, tenentes, tá? A escola tem terceira, quarta, quinta, sexta série, onde todas as crianças são medidas, colocadas nas cadeiras em fileira, onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é um mero espectador. E eu acredito muito que essa escola precisa ser renovada. Eu acho que o aluno ele precisa ser co-participante do processo de aprendizado. Mas isso aí é um assunto que a gente pode discutir. Eu não sei se você viu, uma aluna aqui de Goiás, se eu não me engano, ela muito jovem ainda, 16 para 17 anos, ela entrou na faculdade, mas ainda não frequentou o curso do segundo grau. Ela já está no terceiro grau e não fez o segundo grau. E a escola diz que não dava a ela a possibilidade dela entrar na faculdade, porque ela não tem o segundo grau. Então, ela entrou na justiça. E a justiça negou, disse que ela tem que fazer o segundo grau. Se ela já fez a prova da faculdade, vai lá e dá aula até para alguns colegas, por que ela não pode? Conclusão, meu, né? Acabou de ganhar uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, porque o Brasil não quer pessoas inteligentes. O Brasil quer gente que siga o boi da boiada. Aliás, a propósito, eu quero deixar isso aqui no ar para todo mundo. Professor, se eu 98% da humanidade é boi da boiada. É Maria vai com as outras. Isso. Não quer pensar, não quer raciocinar, não pergunta nada, faz o que a maioria faz. É por isso que nós estamos nesse caos, hoje, que eu não quero adentrar em questões políticas, nem para cá, nem para lá, para não haver aqui nenhum tipo de mal-entendido. Mas o ser humano hoje está procurando por liderança. É por isso que de cada 10 brasileiros, 11 se diz coach.
que eu já não aguento mais isso. Todo mundo é coach. Aí você pergunta, o que você sabe para ser coach? Não, calma aí, velho. Eu estava vendo ontem lá no Zap, nem falar sabe, mas enfim. Então nós temos que tomar um certo cuidado. Vamos procurar. Existem bons profissionais. Existem bons profissionais, mas existe também um pessoal que está surfando a onda aí com prancha de isopor e achando que tem capacidade de drogar, vamos dizer assim. Os bons profissionais estão sofrendo com isso. Professor, acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Vai, diga lá, que eu não estou vendo. A pergunta aqui eu acho que é da Graça. Cada ser humano tem seu potencial? Tem, certeza, Graça. Cada ser humano tem seu potencial. Eu costumo falar muito, inclusive, o seguinte, né, que... É Graça Ramos que entrou, você viu aí? Não, é Graça Arte, eu acho, né? A Graça Arte, então vou lhe dizer, essa menina que só tem 97 anos de idade, ela é professora da faculdade aqui, da UFA de Artes, e a aula dela não tem pé nem cabeça, tem criatividade, meu cara. Ela faz do aluno algo assim extraordinário. O aluno fica tão feliz que quer estar na aula dela, só na aula dela, porque ela é muito derrubado pelo Instagram, certo? Mas só respondendo então, Graça, não, você salva isso porque depois eu quero ter também essa live no meu Instagram. Graça, eu acho interessante isso. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós nascemos com a cadeira cativa. Cadeira cativa, só explicando, por exemplo, a cadeira cativa é quando alguém compra no estádio uma cadeira que só ela pode sentar. Ninguém mais pode sentar. A cadeira é dela, ela só senta. Então, acho que todo ser humano vem ao mundo com a cadeira cativa. Acho que Deus, ou quem você acredita que nos colocou aqui nessa terra... Grande arquiteto do universo. Ele de forma arquitetônica, pegando aí o que o professor falou, ele nos coloca cada um com uma missão diferente. Só que aí, sabe qual é o grande problema que eu acho na humanidade, pegando a sua pergunta sobre o potencial, é que é mais ou menos o que o professor falou. Muitas vezes eu vim ao mundo com uma missão, eu vim ao mundo com um propósito, para oferecer meus dons e talentos ao mundo. Porém, o que é que acontece? Eu começo a me espelhar em outras pessoas, e eu saio da minha cadeira cativa e quero sentar na cadeira do outro. Eu começo a ver o outro fazendo fama ou sucesso com alguma coisa, e falo, vou fazer aquilo também, porque fulano está fazendo. E não é bem assim. Você veio ao mundo, nós viemos ao mundo, eu vim ao mundo, o professor veio ao mundo com dons e talentos únicos. E encontrar um propósito é a chave de toda a nossa existência. Porque quando você se encaixa na sua cadeira, você pode oferecer ao mundo algo que só você pode ter feito. Porque só você veio com essa missão. E aí você vai gastar toda a sua energia, todos os seus dons e talentos direcionados a cumprir a sua missão. Então, todo ser humano tem um potencial especial divino dado pelo cara lá de cima. Beleza? Pessoal, se a live cair, a gente agradece demais a você, professor. Salva, rapaz. Salva. Você sabe salvar isso depois? Obrigadão pela participação do senhor. Eu que agradeço. O senhor aceitou o convite assim de pronto. Eu fico muito feliz. Vou perder uma chance dessa de estar aqui diante de um rapaz bonito, simpático, bombeiro, velho. Eu queria ser bombeiro quando era menino. E que tem toda essa capacidade de comunicação muito legal. Te agradeço de coração, velho. Muito obrigado. Salva essa live, que é para as pessoas assistirem depois. Que eu vou buscar para o programa meu também. E muito professor, gratidão aí pelas palavras do senhor. Eu tenho certeza que foi um conteúdo, como eu falei, eu já imaginava isso, um conteúdo vitaminado, nutritivo, tanto para nutrir a nossa alma, como para nutrir também o nosso desenvolvimento na nossa comunicação, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. A gente pegou tudo, né, professor? A comunicação ali, desde a terra infância até o comportamento profissional de alguém. Falar mais, mas não dá tempo. Não dá tempo. Parabéns. Obrigado também, velho. Para o senhor. Pessoal, obrigado a todos que participaram, certo? Pessoal, não deixem de seguir lá, ó. Professor, o senhor diga só como é que o senhor colocou o seu, que é o professor Anthony, né? Mas como o senhor colocou o seu Instagram? Prof. Anthony Arroio. Pronto, prof, tudo junto. Prof. Anthony Arroio. Arroio com Y no final. Isso. Não é isso, professor? Prof. Anthony Arroio. Tá cheio de legal. Vou só ler a última mensagem. Ó. A Cássia disse, achei interessante. Vou seguir o ensinamento de vocês. Ótimo. Boa. Cássia, já fez valer a pena todo esse encontro, toda essa live. A sua frase já fez com que eu saia com um sentimento de gratidão. E aí eu vou dar a última dica agora, professor. Eu gosto de fazer um exercício, eu chamo de exercício da gratidão. Todo dia, quando eu vou dormir, eu penso em 3 coisas no qual eu sou grato no meu dia e agradeço por elas. E uma das coisas que eu vou agradecer hoje à noite
é a sensação e a gratidão que eu tive de ter esse momento aqui com o senhor. Então, o senhor estará nas minhas orações hoje à noite. Obrigado, professor. Muito obrigado. Gratidão a todos e até a próxima, pessoal. Até mais, professor. Um abraço, meu cara. Até a próxima.